Olá, aqui é a professora Débora e hoje nós teremos aula de literatura e estudaremos sobre o período literário barroco. Vamos lá! O barroco no Brasil tem início no final do século XVII. No país, essa tendência artística teve grande destaque na arquitetura, escultura, pintura e literatura. Na literatura, o marco inicial do barroco é a publicação da obra Prosopopeia, em 1601, de Bento Teixeira. Então, o período do Barroco iniciou com essa obra na literatura, Prosopopeia, de Bento Teixeira. Na escultura e na arquitetura, Aleijadinho foi, sem dúvida, um dos maiores artistas barrocos brasileiros. Bem, para a gente compreender um pouco sobre o estilo da literatura, estudaremos sobre o resumo do contexto histórico, para a gente saber mais ou menos o que estava acontecendo naquela época, porque isso influencia bastante um período literário, certo? Influenciado pelo barroco português, ou seja, os portugueses trouxeram também o período literário barroco de Portugal, somente aconteceram em épocas diferentes, certo? No Brasil, esse estilo se desenvolveu durante o período colonial chamado Século de Ouro. Foi durante o ciclo do ouro que a exploração desse minério foi a principal atividade econômica desenvolvida no país. Minas Gerais foi o grande foco onde muitas jazidas foram encontradas. Então, estava acontecendo algo muito importante, certo? Onde o ouro foi descoberto e muitas jazidas foram encontradas, certo? Nessa época, a primeira capital do Brasil, Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro. Então, houve a primeira transferência da capital do Brasil, certo? Diante disso, o número de habitantes no Brasil aumentou consideravelmente, o que propiciou uma época de forte desenvolvimento econômico no país. No Barroco Mineiro merece destaque o escultor e arquiteto brasileiro Aleijadinho, certo? Então, o Barroco no Brasil, ele aconteceu mais nessa região mesmo voltada de Minas Gerais. Porém, aconteceram em outros estados, certo? Mas o foco foi ali em Minas Gerais, tá bom? Por causa dos acontecimentos da época. Então, vamos lá. Características do barroco, a linguagem dramática, cheia de exageros, certo? Drama mesmo. Racionalismo, ou seja, as obras estariam voltadas mais para o campo da razão e não dos sentimentos, certo? Exagero e rebuscamento, ou seja, o uso de linguagens, de palavras mais rebuscadas, uso de vários sinônimos, palavras da norma culta, certo? E um exagero de expressões, certo? Tanto linguística, tanto na área na linguística mesmo, como também nas obras, na escultura, na pintura, existia esse exagero também, rebuscamento, ou seja, queria que algo chegasse próximo, né, a ser perfeito, detalhado, tá certo? O uso de figuras de linguagem, tá? Muito presente, principalmente a antítese, certo? Que nós estudamos. União do religioso e do profano, ou seja, tem esse contraste, certo? O período barroco ele traz essa dualidade entre o religioso e o profano. Há um questionamento entre isso, certo? Arte dualista, ou seja, né, entra também na questão do religioso e o profano. Há como é que eu posso dizer? Não uma comparação, mas
uma reflexão sobre esses dois extremos, certo? Jogo de contrastes, certo? Ou seja, usado muito a antítese, que é justamente palavras, sentidos opostos, contrários, certo? Valorização dos detalhes, certo? Como eu já tinha falado, tanto na literatura como na escultura, arquitetura, o detalhe era importante para mostrar realmente a expressividade da obra e tentar se aproximar mais à realidade, certo? O cultismo, certo? É um jogo de palavras, ou seja, né, era riquíssima em palavras da norma culta mesmo, tá? O conceptismo, o jogo de ideias, ou seja, eles usavam a razão e também questionava, fazia muita reflexão para que as pessoas pensassem sobre a realidade, certo? Então vamos lá. Os principais autores e obras escritas no Brasil: Bento Teixeira, certo? Que foi o autor de Prosopopeia, tá? Prosopopeia é um poema épico com 94 estrofes que exalta a obra de Jorge de Albuquerque Coelho, terceiro donatário da capitania de Pernambuco, certo? Gregório de Matos, um dos maiores representantes da literatura barroca no Brasil, que se destacou com sua poesia lírica, religiosa, erótica e satírica. É conhecido como Boca do Inferno, uma vez que sua poesia ironizava diversos aspectos da sociedade. E o Gregório de Matos, ele era bastante crítico mesmo. O outro, Manuel Botelho de Oliveira, que foi o primeiro brasileiro a publicar versos no estilo barroco. De sua obra destacada Música do Parnaso, certo? Em 1705. O Frei Vicente de Salvador, historiógrafo e primeiro prosador do país. De sua obra destacam-se a História do Brasil e História da Custódia do Brasil, certo? Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica, autor de Eustáquio e descrição da ilha de Itaparica, certo? Gente, aqui eu peço para que vocês, né, não vou aprofundar nas obras, mas peço para que vocês pesquisem sobre a obra Prosopopeia, certo? De Bento Teixeira. Pesquisem também um pouco sobre Gregório de Matos, tá bom? E outro também importante aqui, mais importante, Frei Vicente de Salvador, que fez a obra História do Brasil, tá? Procurem, pesquisem sobre essas obras para vocês se aprofundarem mais nas escritas desse período, tá? Aqui tem um trecho, certo? Um poema de Gregório de Matos, tá? Para que a gente possa perceber um pouco da escrita desse período. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da lua se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém se acaba o sol, porque nascia. Se tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância, certo? Então, esse poema aqui de Gregório de Matos dá pra gente perceber bem, certo, as características que foram apresentadas lá, né? Ó, vejam que é uma linguagem dramática, usa a racionalidade, certo? Não tem muita
imaginação, é algo mesmo que acontece no dia a dia, é racional, refletindo sobre o dia a dia. O exagero e rebuscamento, ou seja, o uso de palavras mais rebuscadas, certo? O uso de figuras de linguagem, no caso aqui, antítese, sol, lua, vejam as oposições, né? Sol, lua, dia, noite, certo? Tristeza, alegria, tá bom? Então vejam que ao longo é cheio de antíteses, tá? De contrastes. A valorização dos detalhes, certo? O jogo de ideias, sempre levando a pensar, né? Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se tão formosa a lua, por que não dura? Certo? Então, questionando, certo? Ok? Bem, aqui a gente viu um trecho na literatura e aqui eu vou mostrar também um pouquinho sobre arquitetura, que também foi bastante importante, certo? Muitas igrejas da época, muitos templos ou casas tinham arquitetura desse formato, certo? Que eram bem semelhantes. É tanto que você viajar para uma cidade, você vai ver que segue ainda esse padrão que foi criado nesse período, no barroco, certo? E nessa foto a gente percebe aqui que tinha na arquitetura, era usado ouro também, ou seja, nessa época tinha muito ouro e usavam até na arquitetura, certo? Não só economicamente, mas também usavam para na construção de prédios não, desculpa, de igrejas, de casas, certo? E aqui as esculturas, certo? Essas esculturas aqui, elaboradas pelo Aleijadinho, ó. Ele, aqui no caso, no âmbito religioso, certo? Jesus aqui carregando a cruz, certo? E vejam os detalhes, vejam como se aproxima mesmo da realidade, certo? Então, gente, é isso, certo? Se aprofundem mais nesse período que foi importante, tá? E estudem sobre as obras, pesquisem sobre as obras que eu falei para vocês, né? Prosopopeia, de Bento Teixeira, um pouco sobre Gregório de Matos e História do Brasil, de Frei Vicente de Salvador, tá bom? Pesquisem, estudem, respondam a atividade e na próxima aula a gente verifica e tira as dúvidas a respeito desse período, tá ok? Muito obrigada e até a próxima.